Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho do dia 22 de julho, volume 2, capítulo 3. A caridade não é outra coisa que o desabafo do ser divino. Todo criado fala do amor de Deus pelo homem e ensina-lhe o modo como deve amar a Deus. Esta manhã, o amado Jesus não se fazia ver conforme o habitual, toda a amabilidade e doçura, senão severo. Minha mente me sentia em um mar de confusão, e minha alma tão afligida e aniquilada, especialmente pelos castigos vistos nos dias passados. Vendo-o naquele aspecto, não me atrevia a dizer-lhe nada. Nos olhávamos, mas em silêncio. Ó Deus, que pena! Quando de repente vi também o confessor e Jesus, mandando um raio de luz intelectual, disse estas palavras: Caridade. A caridade não é outra coisa que um desabafo do ser divino. Este desabafo o difunde sobre todo o criado, de modo que todo o criado fala do amor que tenho ao homem e lhe ensina o modo como deve me amar, começando desde o ser maior até a mais pequena flor do campo, diz ao homem. Com o meu suave perfume e com estar sempre dirigida para o céu, tento enviar uma homenagem ao meu Criador. Também tu faz com que todas as tuas ações sejam perfumadas, santas, puras. Não faças com que o mau cheiro dos teus atos ofenda o meu Criador. Ah, homem, repete a florzinha, não sejas tão insensato de ter os olhos fixos à terra, mas eleva-os ao céu. Olha, lá em cima está o teu destino, a tua pátria. Lá em cima está o Criador, meu e teu, que te espera. A água que continuamente corre sob os nossos olhos nos diz também: olha, das trevas saí, e tanto devo correr e correr, até que chegue a sepultar-me no lugar de onde saí. Também tu, ó homem, corre, mas corre ao seio de Deus, de onde saíste. Ah, peço-te, não corras nos caminhos tortos, os caminhos que conduzem ao precipício. De outra maneira, ai de ti. Também as bestas mais selvagens nos repetem: olha, ó homem, como deve ser selvático para tudo que não é Deus. Olha, quando nós vemos que alguém se aproxima de nós, com os nossos rugidos, colocamos tanto espanto que ninguém se atreve a aproximar-se mais a perturbar a nossa solidão. Também tu, quando o fedor das coisas terrenas, seja as tuas paixões violentas, estejam para te enlamear e te fazer cair no precipício das culpas, com os rugidos da tua oração, e com o retirar-te das ocasiões em que te encontras, estarás salvo de qualquer perigo. Assim, todos os outros seres, que dizê-los todos seria muito longo, como a voz unânime ressoa entre eles e repetem-nos: olha, ó homem, por amor teu nos criou o nosso Criador, e todos estamos a teu serviço. Tu não sejas tão ingrato, ama, rogamo-te. Te repetimos, ama a nosso Criador. A forma como a Luísa
né, ver a Jesus severo, né, porque ele está castigando, né, ele está enviando os castigos para a humanidade e, e ele sofre por isso. E ele se mostra severo porque a justiça, né, assim, exige, né, essa severidade ao castigar, pois a criatura, né, afastada de Deus e não fazendo, né, aquilo que Jesus espera da criatura, que é a caridade, né, que é o amor, ele ele é obrigado, né, ele é forçado pela justiça a enviar os castigos. E para desabafar, ele ele vem até a Luísa, né? Ele vem até nós para que nós possamos nos unir a ele, né? Para ele poder vir encontrar um repouso na criatura que compreende, né? Tudo isso que se passa, né? Com Jesus, com a forma com que ele gostaria que as criaturas estivessem vivendo e elas, por falta de conhecimento, por ignorância, elas não conseguem compreender qual é a vontade de Deus, o que é essa caridade, o que é esse amor verdadeiro, esse amor que ele fala, esse amor que toda a criatura, né, vem aqui nesse trecho do Livro do Céu nos ensinar como amar a Deus de verdade, amar verdadeiramente a Deus, e não só da boca para fora, como muitos dizem, né? Dizem que amam a Deus, mas continuam fazendo suas próprias vontades, continuam no pecado, continuam ofendendo a Ele, e isso o força, né, a enviar os castigos. Nesse desabafo de Jesus, ele fala daquilo que ele quer infundir nas almas, que é esse desabafo de amor dele, que é a caridade. Essa caridade, esse desabafo dele vai difundir sobre tudo, é difundido, né? Foi difundido sobre tudo que é criado, né? E toda a criação fala desse amor que ele tem pelo homem e também ensina o modo como amar a ele. O exemplo aqui para mim que, né, ficou muito claro isso é o da flor, né, que ela está sempre voltada para o céu, né, para nos mostrar o modo como nós devemos viver aqui na terra, né, sempre olhando para o céu, com os olhos fixos no céu, não olhar para as coisas terrenas. E o perfume que ela exala são, né, as coisas boas, né, são os atos bons, os pensamentos bons das criaturas que nós devemos sempre, né, estar exalando, né, como a flor exala o seu perfume. Nós devemos estar sempre procurando fazer o bem, né, levando esperança para as pessoas, falando de Deus, né, só atitudes boas, atitudes santas, né, para poder falar somente de Deus para as pessoas, para poder, né, ser aquilo que Ele espera de nós e não fazer como muitas pessoas que estão exalando o mau cheiro dos atos e ofendendo ao Criador, né, com atitudes de vontade própria, né, fazendo todo tipo de ato rebelde contra Deus, ofendendo a Deus nos seus pecados mais graves, nas coisas mais absurdas que uma criatura sem Deus pode fazer. E ela fica olhando só para baixo, fica olhando só para o próprio umbigo, só quer saber de si mesma, com todo o egoísmo, com vaidade, com luxúria, com tudo que
que ela sente vontade de fazer, ela faz. Porque ela só olha para si mesma, só olha para a satisfação das suas próprias vontades e nunca pensa na vontade de Deus, no que Deus espera dela, do que Ele está vendo o que ela está fazendo. E enquanto ela está exalando esse perfume, ela está fora da vontade de Deus, ela está fora da proteção dele, da graça que ele quer derramar sobre essa criatura. E não é só a flor, né? Também a água também nos mostra, né, que ela sai de um lugar escuro, debaixo das pedras, mas ela corre em direção, né, ao lugar aberto. Ela está sempre se movimentando para ir levar, né, o bem, né, que é ela mesma, né, a água, para os animais beberem, para poder ser utilizada de várias formas, né? E assim deve ser o homem, né, estar correndo sempre para o seio de Deus, né? De onde nós saímos, nós temos que estar sempre correndo nessa direção, no sentido de estarmos sempre unidos a Ele, né? Vivendo a vontade dEle. E assim também as criaturas selvagens nos mostram também como, né, nós devemos reagir em relação às tentações, né, que se aproximam de nós. Nós devemos rugir com as nossas orações, né, e fugir das ocasiões. Enquanto eu li esse trecho desses animais ferozes, né, quando uma criatura se aproxima deles, eles, como o leão, por exemplo, emite um rugido muito forte para assustar e afastar a criatura, porque a criatura humana, ela está fora da vontade de Deus. Então, por isso ela é repelida pelos animais, porque não era assim quando Deus criou, né, o homem, e criou os animais, e criou todas as coisas. Todos viviam em amizade, né? Mas como a criatura se afastou da vontade de Deus, e tudo demais que foi criado, né, estrelas, flores, plantas, animais, água, tudo está vivendo a vontade divina, da forma como elas foram criadas, estão vivendo que a divina vontade a sustenta. O sol, né, sustentado pela divina vontade, todos estão sendo sustentados pela vida divina, com exceção das criaturas que estão fora, né, estão vivendo a sua própria vontade. Por isso há essa inimizade. Mas quando o reino voltar a acontecer aqui na terra, como acontece no céu, assim vai haver novamente essa amizade no reino de Deus, vai haver essa amizade entre Criador e criaturas, envolvendo também os animais e tudo mais que Deus criou. Vai voltar a ordem pela qual tudo foi criado e não vai mais haver essa inimizade entre, né, os animais, não serão mais ferozes em relação aos homens, né? Todos vão viver da mesma vontade divina, no reino da divina vontade. E as criaturas dizem: ó homem, por amor teu, nos criou nosso Criador, e todos estamos a teu serviço. Tu não sejas tão ingrato, ama, rogamos-te, repetimos-te, ama teu Criador, ama o nosso Criador. Então as criaturas, com as suas atitudes, elas nos mostram, né, que elas amam o Criador e suplicam para que nós também, né, amemos o nosso Criador e desejemos viver essa vida divina assim como elas vivem. Viver também essa santidade divina, esse dom que Deus, né, está nos trazendo para que agora nós possamos voltar a essa ordem. E depois disso, meu amável, Jesus disse-me:
Isto, isto é tudo o que quero, amar a Deus e ao próximo por amor meu. Vê quanto amei o homem, e ele é tão ingrato. Como queres tu que não o castigue? E o que Jesus quer? Ele quer que nós amemos a Ele e ao próximo por amor dele. Porque Ele amou muito ao homem, e o homem tem sido muito ingrato. Por isso Ele envia os castigos, para que as pessoas, para que as criaturas que estão afastadas, que estão olhando só para as coisas terrenas, possam, no momento da dor, do sofrimento, devido aos flagelos não aos castigos, que Jesus permite que aconteça por causa da justiça, no meio do sofrimento as pessoas vão se lembrar dele, vão fazer uma oração, vão até muitos se converterem. Então, ele questiona: como não queres tu que não castigue a criatura se ela é tão ingrata, se ela não reconhece, que tudo que há na criação foi feito por amor a ela, O sol todos os dias ele brilha no céu, mesmo que as nuvens o encubram, ele está lá brilhando, está lá iluminando, está lá produzindo os efeitos, que vão fazer com que as plantas cresçam, as árvores frutifiquem, as verduras cresçam para nos alimentar, a terra seja fecunda, sementes germinem, tudo para o nosso bem, e tudo, a água, continua a jorrar, nós temos água, nós temos tudo o que nós precisamos para nos mantermos vivos, nós temos tudo que é criado, tudo tem a sua função, na natureza, tudo está numa ordem perfeita que Deus criou, tudo para nós, para nos, para nos auxiliar, nessa nossa peregrinação aqui na Terra. O mínimo que a criatura deveria fazer é reconhecer isso e agradecer, mas nem isso. E aí Jesus diz, vê quanto amei o homem e ele é tão ingrato. É muita ingratidão por parte das criaturas. Então é necessário que ele, chacoalhe a criatura através dos castigos para que elas possam retornar para ele, ou pelo amor ou pela dor. Ele tem essa sede de almas, ele deseja essas almas, todas no céu com ele, e ele age da forma que ele precisar, da forma que ele achar que ele sabe de todas as coisas, ele sabe como alcançar o coração de cada criatura, e ele envia constantemente situações, pessoas, para que as pessoas, quando tiverem o seu encontro pessoal com ele, não possam dizer que ele nunca se manifestou para elas, que elas não sabiam, que elas nunca ninguém falou sobre ele, nunca aconteceu nada que fizesse com que elas pudessem reconhecê-lo naquela situação, Muito pelo contrário, ele vai mostrar para a criatura que de todas as formas possíveis e imagináveis ele se manifestou para ela, mas ela não percebeu porque ela não estava atenta, olhando para o céu, ela estava olhando para o próprio umbigo, ela não ouvia ele, ouvia só as coisas do mundo. Por isso que ela agora, se ela sentir culpa nesse momento, a alma dela pode se lançar no inferno. Mas Deus, ele procura, mostrar para a criatura, fazer ela perceber, que ele a ama, que ele a auxilia, que ele a quer, para que a culpa não possa fazer com que essa alma dela se lance no inferno. Mas muitos que estão obstinados no pecado não vão se sentir dignos, depois que Jesus mostrar no encontro pessoal que eles estiverem com Deus. Eles não vão, a culpa não vai permitir, que eles
recebam, sintam a misericórdia de Deus e vão se lançar no inferno as almas. Então, é muito grave essa situação da culpa, né, da criatura não reconhecer nem antes e nem depois da morte todo o amor de Deus por ela. E aí a Luísa continua a dizer: no mesmo instante, parecia-me ver uma granizada terrível e um terremoto que deve fazer notável dano, até destruir as plantas e os homens. Então, com toda a amargura de minha alma, lhe disse: meu sempre amável Jesus, por que está tão indignado? Se o homem é ingrato, não é tanto por malícia, mas por debilidade. Oh, se te conhecessem um pouco, como seriam humildes e amorosos. Por isso, acalma-te, pelo menos te confio o corato e aqueles que me pertencem. No momento de dizer isto, parecia-me que também em Corato deveria acontecer algo, mas em comparação com o que acontecerá nos outros lugares, não será nada. Jesus, ele castigou, mesmo, né, a, a Luísa, né, não desejando isso, porque ela sabia, né, que quando Jesus enviava os castigos, ele sofria, né? Jesus sofre ao castigar porque ele está em cada criatura. Então ele sofre o que a criatura sofre. Mas a Luísa, ela não se conformava, né? Por que que Jesus estava tão indignado? Porque na visão dela, o homem, ele, ele era, como fala, ignorante das coisas de Deus, né? Ele não tem conhecimento, por isso não merece ser castigado. Na, na visão dela, o homem é ingrato porque não é por malícia, mas é por debilidade, por falta de conhecimento. Ela disse que se todos conhecessem a ele um pouco, eles seriam mais humildes e amorosos. Mas, como eu acabei de dizer, Jesus ele se manifesta de várias formas para a criatura. Hoje, principalmente, né? Tem na televisão, tem no rádio, tem na internet, tem podcast, tem programas de televisão, tem igrejas, tem grupo de oração, tem grupo de jovens, tem encontro de casais, né? Tem pastorais, tem a Santa Missa, tem muitas formas de Jesus, né, ser conhecido. Então, não é por malícia, não, mas não, também não é por debilidade, não, por falta de conhecimento de Deus, não. É porque estão olhando para si próprios só. Somente querem viver a vida, né, curtindo com muito prazer, né, buscando coisas materiais e, e estão se esquecendo de Deus, colocando Deus não, não em último lugar. Muitos já excluíram ele, né? Nem no último lugar ele não está. Se estivesse no último ainda estaria bom, né? Mas nem no último lugar ele está. Foram excluídos mesmo da vida das pessoas e o que mais se vê hoje em dia é isso, né? Querer excluir Deus de tudo quanto é lugar, né? Antigamente se rezava, há um tempo atrás, até há uns 5 anos atrás, na escola onde eu trabalhava, se rezava o Pai Nosso antes de começar a aula. As crianças todas no pátio rezavam um Pai Nosso, não rezavam Ave Maria porque a diretora é evangélica, mas rezavam um Pai Nosso. Tinha um crucifixo na sala, na direção. Hoje em dia não se faz mais isso, não tá, o crucifixo não está mais lá. E uma vez eu tinha uma imagenzinha bem pequenininha de Nossa Senhora lá na biblioteca onde eu trabalhava. E num dia que eu não que eu tinha que eu não estava na escola, no horário que eu não estava na escola, a diretora entrou lá e pediu para a funcionária tirar de lá aquela imagem. E ela guardou na gaveta a minha imagem de Nossa Senhora, porque ela não queria. Então, as pessoas excluem Deus dos lugares
E aí, o que acontece hoje em dia? A escola, eu posso dizer que está um verdadeiro inferno ali, né? Porque as crianças não obedecem, não têm educação, não têm respeito, vivem brigando, arrumando confusão, confusão com funcionário, confusão entre eles, com os pais de aluno, né? É um ambiente assim de muita confusão, de muito estresse, de muito nervoso. Por quê? Porque não se reza mais, né? Não se busca mais a Deus. E as coisas vão só piorando e as pessoas ficando doentes ali porque não aguentam tanto estresse, tanto sofrimento, porque também não estão voltadas para Deus, né? Estão apenas, né, vivendo as suas vidas, né, sem Deus. E, e aí então Jesus precisa, né? Precisa enviar os flagelos. Ele estava, né, fazendo naquele momento acontecer um terremoto. Mas a Luísa queria que a cidade dela ficasse livre, mas não, a cidade dela também não ia ficar livre. Ia acontecer coisas menos graves ali, né? Porque já foi dito no livro do céu que onde tem uma alma que vive na divina vontade, né? Os castigos eles serão amenizados de uma certa forma. Então é o que estava acontecendo ali, né? Mas em muitos lugares, os terremotos e as granizadas que iam destruir as plantas, né, e os homens iam ficar sem alimento, né, iam passar por dificuldades. Mas, mesmo assim, ainda acham que isso é a natureza, né, que é a natureza que está descontrolada. Inventam mil desculpas, mas não querem acreditar que isso é um sinal de Deus, né, para que elas possam voltar para Ele, né? Voltar os olhos para o céu, né? E se unir a Ele, né? Querer uma vida junto com Ele, principalmente, né? Uma vida de santidade divina, né? Para voltar à ordem, né? Que a criatura foi criada para viver na harmonia e na paz, né? Que havia entre, né, o Criador e a criatura antes, né? De a primeira criatura, né, Adão, se afastar da vontade de Deus, querendo fazer a sua própria vontade. Mas esse dom está sendo trazido de volta agora para que nós possamos tomar posse dele, querer, desejar mesmo viver, né, esse retorno, essa ordem. E quando nós sentimos essa dor constante de Jesus, nós nos unimos a Ele, né? Nós fazemos, às vezes, né, se possível, atos de reparação. Então, se as pessoas o odeiam, nós o amamos. Se as pessoas desobedecem, nós obedecemos. Se as pessoas não querem mais a presença dele, nós vivemos aqui no nosso grupo 24 horas por dia, se possível, junto dele, com pensamento nele, meditando as coisas dele, ouvindo o que ele tem para dizer, os desabafos dele, unindo a dor dele, né, unindo a nossa dor, né, muitas vezes, das coisas que nos acontecem, unindo a dor dele, sabendo que tudo tem um para quê, e buscando, né, cada vez mais essa união com ele, para que ele possa, então, saber que ele pode vir e desabafar conosco, ele pode viver a vida dele em nós, né, para poder fazer o bem através de nós, que todo o bem que nós fazemos não somos nós, é ele, né? Nós sem ele, nós só sabemos fazer o mal. E é isso que ele espera, né, de toda criatura. Ele quer que nós vivamos, né, com os olhos voltados para o céu. Amém, Fiat.